Oi, tudo bom? Boa tarde. Como vocês estão? Gente, eu tava compartilhando esses meus vídeos. Eu tô compartilhando o que Deus tem feito comigo nesse meu processo de intimidade e de achar refúgio nele. Quando mais ninguém consegue suprir as minhas necessidades e os desejos da minha alma, os meus desejos mais profundos, os meus anseios. E nesse processo eu tenho aprendido que por mais que você seja tão forte, ou por mais que você seja aquele tipo de pessoa que saiba lidar com a sua dor, você sim precisa de pessoas e especialmente de Deus na sua vida para conseguir seguir e fazer aquilo que Deus confiou na sua vida, aquilo que Ele te entregou especialmente para você, para essa ocasião, para essa sessão e para essa etapa em que você se encontra. E uma das coisas que eu tenho aprendido e que eu tenho muito revivido é a intencionalidade de entender o quanto é necessário, é importante você ser vulnerável. A vulnerabilidade, ela não é um bicho de sete cabeças, ela não é uma coisa para te devorar, ela não é um inimigo, ela não é no sentido, digamos, ela não é aquilo que você teme, né? Porque tem pessoas que dizem que temem ser vulnerável. Eu dizia que eu tinha esse temor de ser vulnerável, porque quanto mais eu me colocasse na posição de ser vulnerável, mais as pessoas conheciam o quão fraca eu sou. E eu detesto isso. Eu detesto mostrar essa outra face de uma pessoa que necessita ser vista, de uma pessoa que necessita ser ouvida, de uma pessoa que necessita receber a presença, sabe? De ter alguém perto. Mas a vulnerabilidade, ela, se você souber usá-la, ela pode te levar a lugares inesquecíveis, a lugares inigualáveis que você antes pensava que seria impossível você chegar, mas lugares que você só chega porque você se deu esse direito, essa oportunidade de se mostrar vulnerável para o momento em que você tá. Porque por mais que você seja a pessoa mais forte desse planeta, você não foi criada para suportar e carregar essa cruz sozinha. Você não foi feita para viver nessa agonia constante. Você foi feita para viver livre. Você foi feita para viver amada. Você foi feita para sentir as suas emoções, aquilo que te deixa feliz, aquilo que te deixa triste, aquilo que te deixa alegre, aquilo que te deixa com esperança. Isso você foi feita. Então, a vulnerabilidade nos traz essa essência de sermos nós, essa necessidade de entendermos os nossos sentimentos, as nossas emoções e também compreender o próximo. Porque quando você é vulnerável, você se abre para receber esse amor, você se abre para receber as possibilidades de ser amada, ouvida, cuidada. Porque quanto mais você se torna uma pessoa forte, no sentido de que você é muito forte, você consegue lidar com tudo, as pessoas, elas te procuram porque sabem que você é forte o suficiente para lidar com tudo. E muitas dessas pessoas não sabem dar os passos para quando o momento de você se abrir chega. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou e estou buscando melhorar no sentido de me tornar, de ser vulnerável nos momentos que são necessários. Não é que você vai passar a vida toda a ser vulnerável, porque quanto mais vulnerável você é, mais frágil também você é. Então você precisa saber o ponto certo em que você precisa mostrar a sua vulnerabilidade, no sentido de você curar, ultrapassar
aquilo, para que você se levante e viva o que você tem que viver, mas também você precisa saber o tempo em que você precisa olhar e dizer, tá, até aqui eu consigo. Porque vamos ser real, né? Nem com todo mundo você vai ser vulnerável. Isso é a verdade. Então, você tem o seu amigo íntimo, você tem o seu irmão íntimo, você tem aquela pessoa íntima em que você confia. Então, com essa pessoa você consegue abrir o seu coração, você consegue se expressar, você consegue dizer o que sente, o que olha e realmente viver as suas emoções. Então, nesse processo de entender o quão bom e necessário é ser uma pessoa vulnerável, tem me mostrado pessoas incríveis que já estão presentes na minha vida há anos, mas que eu vi essas pessoas como eu tô na vida dessas pessoas para agregar na vida delas e elas não tinham o que agregar na minha. Não no sentido que elas não têm, elas tinham o que agregar, elas têm o que agregar na minha vida. Mas quando se tratava de momentos em que eu precisava demonstrar o meu emocional, em que eu precisava me abrir para essas pessoas, eu me retia. Por quê? Porque eu não tinha chegado ainda nesse nível. Para mim, as pessoas não precisavam saber até que ponto eu aguentava, até que ponto não aguentava. As pessoas não precisam ver esse meu lado sentimental, esse meu lado que necessita ser ouvida. Mas aí é uma mentira. Você não suporta tudo sozinha. Você não suporta nada sozinha. Por isso que nós temos pessoas na nossa vida. Nós temos amigos, parentes, irmãos. Então, o homem não foi feito para viver só. Não tô falando em termos de matrimônio e tudo mais. Esse é outro lado. Tô falando em termos de amizade, relacionamento. A Bíblia fala que é bom dois do que um, né? Que um levanta o outro. Então, essa questão de ter duas pessoas juntas, ter mais de duas pessoas num relacionamento, de intimidade, de ser vulnerável, de se conhecer, é muito bom. Quando um conhece o outro, a ponto de dizer, cara, essa pessoa não tá bem, o que se passa? Olhar nos seus olhos, perguntar o que foi. E você ter essa agilidade, essa facilidade de dizer, verdade, não tô bem. Eu lembro que a primeira vez que eu sempre dizia que tava tudo bem, né? E em 2023 eu fiz o college, Bible College, que agora mudou. Agora eu sou Community, em Vertimarsum, no Paraná. E é um período em que a gente fica 8 meses. E esses 8 meses a gente fica nessa sede de conhecer mais de Deus. E a gente vai estudando também, a gente vai se conhecendo mais, vai conhecendo outras pessoas. Então eu vivi numa comunidade que a gente era em 27 alunos, 16 mulheres, 4 homens, foram os coordenadores. E a gente vivia num corredor assim de quartos, né? E cada quarto tinha 3 pessoas, no máximo 3. E eu vivia num quarto em que a gente era 3, Ana, Hannah e Anacleta. Então, as Anas. E cada uma de nós tem uma personalidade muito forte, muito. E eu lembro que eu batia muito de frente com a Ana. E a Hannah era a menininha do quarto, era a mais protegida. E a gente ficava tipo assim, Hannah, tipo, porque era mais menininha, mas também já era uma mulher. E nesse período que a gente ficou junto, a gente precisou se moldar, a gente precisou se acolher com uma com as outras. Teve momentos em que a gente não queria saber uma da outra, a gente tava tipo assim, cara, não quero saber de você. Eu tô aqui de passagem, já vai acabar e não vou ver mais sua cara e tudo mais. Mas era um momento precioso, era um momento em que Deus estava fazendo, e um momento que Deus estava guardando e já tinha guardado para nós há muito tempo, porque Ele sabia que a gente ia precisar de uma da outra. E hoje em dia a gente tem essa amizade ainda. Mas isso porque a gente se permitiu ser vulnerável naquele tempo, naquele momento, uma com a outra.
E quando elas perguntavam pra mim, você tá bem, Ana? E eu tô bem, eu sou Anacleta, então Ana. Tá bem, tá tudo bem mesmo? Eu, tá tudo bem, tudo de boa, não tem nada de bem. Mas, tipo assim, no meu dentro, no meu íntimo, eu sabia que não tinha nada de bem, não tinha, porque é um processo que a gente passou aí de cura, é um processo de restauração, um processo de crescimento, um processo de tirar o que não prestava, jogar fora, trazer as verdades pra dentro. Era um momento em que a gente, sabe, que fala sobre o vaso, o olheiro e o vaso, e uma coisa assim, de moldar mesmo nosso barro, se fosse necessário, foi necessário quebrar. A gente foi quebrada nesse processo, a gente foi moldada, sabe, de um jeito que, cara, chegou um tempo, e eu lembro desse dia específico, a gente tava saindo de um culto, porque todas as quartas a gente tinha um culto, e a minha amiga, Karine, a gente tava conversando e falando sobre o processo que ela tava fazendo com o casamento, porque ela ia casar na altura. E aí, depois, no momento, ela perguntou assim, você tá bem, amiga? Eu olhei pra ela e falei, não tô. Isso foi a primeira vez que eu falei que eu não tava bem, gente. A primeira vez que eu parei, eu falei, cara, eu tô sentindo minhas emoções, tô sentindo todos os meus... Tipo assim, eu não tô bem. Não tô mesmo. Ela falou assim, amiga, que legal. Eu olhei pra ela e falei, ai, que louca, mais louca que eu. Ela falou, amiga, que legal. Porque sempre que eu te perguntava se você tá bem, sempre que eu te pergunto se você tá bem, você diz que tá, mas eu sei que não tá. Porque por mais que a gente tenta ocultar a verdade, né? Ou ocultar o que é verdade para tornar mentira, a verdade sempre vem à tona. Então, por mais que eu tentava ocultar os meus sentimentos e dizer tô bem, mas não tava bem, ela percebia o quanto eu não tava bem. Por conta desse espaço que eu abri, da intimidade que eu dei pra ela, do tempo que a gente passava junto, por mais pouquíssimo, porque ela era coordenadora, mencionava inglês e espanhol. Então, assim, mas a gente tinha um tempo de intimidade, a gente tinha um tempo de estar junta, de conversar. Então, a vulnerabilidade, Deus nos fez assim, porque Ele sabia o quanto a gente iria necessitar um do outro, o quanto a gente necessita um do outro. Deus me colocou naquele quarto, naquele college, porque um dia eu venho e conto como é que foi essa experiência, porque Ele sabia o quanto eu ia necessitar daquele tempo para crescer como filha, como mulher, como irmã, para tirar essa casca dura. Era difícil. Difícil você me ver desse jeito, com lágrimas nos olhos e tudo mais. Era muito difícil. Mas não tô dizendo que agora eu tô tão vulnerável a ponto de ser tão frágil que tudo me abala. Não, eu tô dizendo que a vulnerabilidade me ajudou a sair desse casulo, dessa casca dura, a entender de que, cara, eu também sou uma pessoa que eu sinto. Mas também, se eu não sentisse as minhas emoções, se eu não fosse vulnerável, eu não saberia como entender as pessoas. Porque quando você tá no piloto automático de viver, de se fazer presente só porque você precisa se fazer presente, você não tem relacionamentos duros, duradouros, você não tem relacionamento íntimos, você não tem com quem confiar de verdade. Porque você tá no automático, você tá vivendo porque tem que viver. Mas não é assim que fomos criadas para ser. Especialmente nós mulheres. Nós somos o vaso, né? A Bíblia fala que nós somos vaso. Então nós somos o vaso em que não é que qualquer coisa caiu no chão e quebrou. Por mais que quebra, o Senhor Ele vem e molda de novo. Com um semblante melhor, uma coisa melhor do que foi aquele antigo vaso. A gente vai estar sempre em esse processo de ser moldadas para se assemelhar
para sermos imagem e semelhança. Por isso é que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então, esse processo em que a gente precisa se fazer, a gente precisa se parecer com Cristo, entendeu? Porque Cristo foi uma pessoa vulnerável também. Isso é uma coisa que a gente vai falar depois também. Então, o Senhor, o homem, o Filho do homem, o Deus vivo, ele foi uma pessoa vulnerável. Então, por que você não se torna uma pessoa vulnerável? Por que você não se deixa, né, viver isso? Então, os seus sentimentos, eles são importantes para Deus, para você, para as pessoas ao seu redor que te amam e querem ver. Mas a porta que você entra da vulnerabilidade te torna uma pessoa muito forte, uma pessoa melhor do que você já é, não melhor do que o outro. Te torna melhor no seu caráter, na sua capacidade de enxergar, de viver e de sentir o que os outros sentem. Então, abra seu coração para essas possibilidades, para essas oportunidades boas, espirituais, que Deus vem apresentando na sua vida. E você vai ver que vai ser o melhor para você. Beijo, fique com Deus. Bye!